Você já explicou sobre sexting para o seu adolescente? Esse é o tema da live de hoje. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer. Adolescer são as transformações entre a infância e a fase adulta. E aqui na segunda-feira a gente aborda as transformações físicas e emocionais desse período nessa série chamada Adolescer. Hoje, então, a gente vai abordar esse tema de: você já conversou sobre sexting com seu adolescente? Deixa eu só confirmar, não. Como é que fala? Eita, como fala? Congelar aqui, ó. Eita, não tá vindo. Vou ter que escrever. Peraí, você já falou sobre sexting? A minha primeira pergunta é: vocês sabem o que é sexting? Então escreve para mim sim ou não, para eu me situar aqui antes de começar a live. Não, Soraya, eu sei o que é sexting, já vamos conversando que já sei. Ou não sei. Enquanto isso eu vou apresentando a ideia da live, tá? Então hoje a minha ideia é primeiro explicar para quem não sabe o que é sexting e trazer o porquê. Por que o adolescente faz sexting, né? Que não é sexo. Eu vou falar sexo porque, para quem não sabe, eu já tive um canal bloqueado aqui no Instagram. O Instagram, ele não deixa a gente falar algumas palavras, por isso que eu não consigo falar muito sobre transformações físicas aqui no canal, apesar da minha especialidade em endocrinologia, né? Eu não consigo falar muito sobre as transformações físicas porque o Instagram bloqueia a gente achando que é sobre pornografia, né? Então eu tenho que substituir algumas palavras, tá? Então sexo vai bem, né? Acho que dá pra entender. Então não é sobre sexo, é sobre sexting, tá? Eu já vi algumas mães comentando que não sabem, algumas que sim. Então, como tem algumas que não sabem, eu já vou abordar o tema, eu vou explicar. Então, eu vou acabar explicando então o que é e por que os adolescentes fazem. O intuito da live é sempre a gente trabalhar o método POC, que é o método que eu desenvolvi, né, aqui no canal, que eu desenvolvi para mães de adolescente, para saber lidar com o filho adolescente, tá? Então, o método POC é baseado nas 3 letrinhas. P de porquê. Por que meu adolescente está fazendo sexting, Soraya? Então, nas lives eu abordo os porquês. Eu abro a mente das mães para elas entenderem por que o filho está fazendo isso. Para aí sim pensar em O de o que fazer e C de como agir. Tá? Então, o foco das lives são sempre abrir a mente da mãe para aí sim saber o que fazer e como agir. Então, se eu sei o porquê, eu vou ser mais eficiente na ação em ajudar o meu filho adolescente. Tá? Sexting é compartilhar fotos de partes íntimas com outras pessoas. Tá? Então, essa é a ideia. Não é sexo virtual, não é isso. É compartilhar fotos íntimas, tá? Isso que é o sexting. E aí, hoje a gente vai abordar, então, por quê? Por que o adolescente compartilha esse tipo de conteúdo? Lógico que não é só o adolescente, né? Mas como o meu canal é de adolescente, eu vou explicar o porquê o adolescente faz isso, tá? E qual é a grande importância, né? Quanto mais cedo seu filho souber disso, mais seguro ele vai estar. Por quê? Porque 99,9% das mães que passaram por essa situação, que eu profissionalmente atendi, viraram para mim e falaram assim: Soraya, eu nunca imaginei que meu filho faria isso. Soraya, eu nunca imaginei que minha filha faria isso.
Eu só não falo 100%, que 100% é muito radical, mas 99,9% das mães me falaram isso. Então, por mais que você nunca imagine que seu filho fará isso, fale com ele sobre isso. Porque ele não tem ainda a maturidade, muito menos a maldade, a malícia de saber o que isso pode acontecer. Bom, eu já fui uma que não tinha noção do quanto eu tinha de pornografia nas redes. Eu, apesar de estar aqui na rede social sempre, eu sou meio crua de rede social. E logo no comecinho, eu fiz um vídeo sobre por que os meninos gostam de ficar, né, fazendo assim, fortão, né? Eles vão pra frente do espelho e ficam lá vendo o músculo, né? E pedi para o meu sobrinho me ajudar na foto, né? Ele ainda era novinho, ele ainda não era adolescente, mas ele já fazia aquela cara de Hulk, né? E aí eu bati uma foto dele e a gente conversei com a minha irmã, né? A gente, em comum acordo, postou, porque eu simplesmente não tinha noção do tanto de maldade que existe na rede social. Eu postei o vídeo, eu acho que depois de 1 hora eu estava estudando, quando eu estava produzindo o meu curso, né, o método POC, eu estudei bastante coisa, eu estudei sobre a internet, né? E aí eu vi o que tinha de pornografia nas redes, eu não tinha noção. Então eles pegam fotos de crianças e usam em canais de pornografia. E eles chantageiam, desculpa, pelo amor de Deus. Os pais e os adolescentes, enfim, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, vejam só, o meu vídeo deve ter ficado no ar meio minuto. Mas foi o suficiente porque eu postei e aí eu tava lendo e na hora que eu li eu ainda não tinha informação suficiente, mas eu já tirei do ar e morri de medo. Morri de medo. Foi 1 segundo que foi pro ar, mas eu morri de medo. Por desinformação. Então, é uma conversa difícil, mas que você precisa ter com o seu adolescente. E se você for, que nem eu, tão inocente quanto eu era há um tempo atrás, você provavelmente nem sabe que isso existe. Então, por isso que eu trago essa live de tempos em tempos. Essa já deve ser a 3ª ou 4ª live que eu faço com esse tema. Porque de tempos em tempos eu faço questão de repeti-la, porque eu sei, hoje eu tenho um pouquinho mais de noção da gravidade que isso traz. Que as consequências que isso pode trazer, tá? Então, primeiro é de servir de alerta para as mães sobre o que é isso, né? Sobre que isso existe. E aí, segundo alerta é que tenha essa conversa com seu filho o mais rápido possível. Então, por exemplo, essa situação minha era meu sobrinho era pequeno. E eu não tinha noção que até mesmo foto de crianças eles usam, né? Então, de repente, o seu filho pequeno pode postar uma foto sem ter noção de que pode ter uma repercussão gigantesca, tá? Então, converse com ele o mais rápido que você puder. Então, essas são os dois principais objetivos dessa live, tá? Eu vou compartilhar com vocês sobre alguns casos, que eu sempre conto os meus causos, e aí eu venho aqui no chat para ler os comentários. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, ou quiser fazer um comentário, ou contar um caso, ou colocar para fora um medo, ai, Soraya, eu tenho medo de tal coisa, vai escrevendo aqui para mim aqui no chat, que daqui a pouquinho eu já leio. Então, primeiro, que foi quando eu estava me preparando para a aula, né, do método POC, foi de uma menina que não é da minha experiência como médica, é sobre as minhas leituras, né?
E aí é um caso de uma menina no Nordeste que tirou a vida na adolescência, porque ela compartilhou, ela namorava, então geralmente é essa história, tá? A menina começa a namorar com um rapaz, e aí ela se envolve e se ilude com esse rapaz, porque é o amor da vida dela. E o rapaz começa a pedir fotos íntimas para a menina. E muitas vezes são meninas com baixa autoestima. Não é sempre, tá? Mas as que caem na chantagem são meninas de baixa autoestima. Por quê? Porque eles conseguem conquistar falando assim: ah, se você não me mandar é porque você não me ama o suficiente. Ah, se você não me mandar, a gente termina. Então eles ameaçam ou fazem chantagens, né? E essa menina caiu, né? Mandou foto para esse rapaz, e esse rapaz compartilhou com várias pessoas a foto dela. E ela não aguentou lidar com a situação por causa da mãe. Então, o grande foco dela era a mãe, segundo uma carta que ela deixou antes de tirar a vida. Então, ela só pensava no que a mãe ia pensar, no que a mãe ia sofrer, e ela não deu conta de dar continuidade, né? Então, foi quando eu soube desse caso que eu até gravei uma aula que não estava nos meus planos, no Método POC, advertindo sobre o mundo do online. Isso me assustou demais. Então, esse não é que era uma foto que iria para sites de pornografia, né? Não, são brincadeirinhas. Eu não quero ser grosseira, mas não tem como quase não falar um palavrão sobre esse tipo de brincadeirinha imbecil de alguns meninos, né? Então eles começam a namorar a menina, e são meninos, tá? Círculo na escola, no clube, não pensem que são meninos virtuais, não. É a amizade do clube, a amizade do prédio, a amizade da escola, tá? Então eles fazem de propósito, eles se envolvem com a menina até a menina mandar foto para eles mandarem as fotos entre eles, tá? É como se fosse uma aposta, tá? Eu lembro que na minha época que eu digo de adolescente, né? Tinha uma brincadeirinha tão imbecil quanto, que era quando iam em viagens de adolescentes, como é que fala? De acampamento, né? Existiam apostas entre os meninos de tirar a virgindade de alguma delas durante a viagem. Então a meta era tirar a virgindade, não era ter um relacionamento. E a aposta era colocar o lençol manchado de sangue na janela, e o primeiro que colocasse ganhava. Então é mais ou menos esse nível de... Enfim, não sei nem como definir isso, tá? Então a gente tem que estar preparado, tá? A gente tem que estar preparado para esse tipo de, infelizmente, maldade, e tem que preparar o filho e a filha sobre isso. Ah, então são só os meninos que fazem isso? Não, gente. Não, desculpa, são só as meninas que caem nessa? Não, gente. Os meninos também caem nessa. Então tem um outro caso de um menino adolescente que rodou aí a internet. Esse caso é uma mãe contando a situação. Então é um menino que caiu, mas esse caiu em uma máfia aí da internet, né? Então existem, eu não sei como chama isso, mas enfim, existem gangues organizadas para saberem que tipo de mensagem mandarem para os meninos adolescentes. Então eles fingem que são meninas, aí começam um namoro virtual com o menino,
E o menino acredita e começa a namorar virtualmente com essa menina. E lá pelas tantas ele começa a mandar fotos do corpo. E esse menino em específico caiu nessa história toda, né? E também não deu conta e tirou a vida, tá? Então isso acontece com meninos e isso acontece com meninas. Então precisa ter esse tipo de conversa com o filho adolescente, tá? E aí meu outro exemplo é uma paciente minha, na época ela estava com 12. A primeira coisa que a mãe me falou foi isso: Soraya, eu nunca imaginei que isso ia acontecer com a minha filha, tá? Ela começou a mandar fotos do colo dela. E se ela já tava... E olha, vou dizer, gente, ela nem tinha beijado ainda. Então ela nem sabia ainda o que ela estava fazendo. Mas ela atendeu a um pedido. E eles vão com inocência, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então ela começou batendo foto do colo e por sorte já foi pega pela mãe, porque a mãe sempre... Elas compartilham do celular, isso já era um acordo, né? E a mãe viu e teve essa conversa com ela. Então, Soraya, mas minha filha nem fala de namoro. Essa daí nem falava de namoro. Mas já estava apaixonadinha por um menino, e enfim. O resto da história vocês já sabem, tá? E nos meninos, isso é muito comum, sabe como? Eles mostram... quando eles vão se tornando adolescente, eles ficam encantados com a musculatura, né? O corpo deles vai ficando mais forte. E eles amam se olhar. Então, eles ficam se olhando no espelho e fazem pose e tal. E eles compartilham entre eles fotos. Entre os amigos. Então, eu tive uma conversa com meu enteado sobre isso. Eu falei, e se um deles compartilhar essa foto? Ah, tia, mas não, são todos amigos. Tá bom. Mas e se um deles compartilhar essa foto? Acabou. Não tem fim. Vai pro infinito. Na hora que um postar, vai pro infinito. Então, mesmo que seja no seu grupo de amigos, a gente tem que orientar o filho. Não pode. Não pode. Ah, mas e se? Não pode. Ah, mas e? Não pode. E aí a gente tem que explicar as consequências. E a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Então vamos ver se tem alguém que fez algum comentário. Eu vou ler um pouquinho do chat. E aí a gente entra no conteúdo. Rose falou boa noite. Cal falou também boa noite. Pri falou boa noite. Deu uma florzinha. Rose falou que já sabia. Patrícia falou boa noite. A Marta falou não sei. Marta, deu para entender então o que é? Me fala aqui embaixo se deu para entender o conceito. A Rose falou que sim. A Pri falou, seus conteúdos são maravilhosos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pela florzinha, eu gosto de florzinhas. Oi, mãe, beijo. Eu não sei o nome que começa com R, boa noite. Perdi a situação. Acho que ela perdeu o tema, mas tá escrito aqui embaixo, tá? O tema, eu sempre fixo. Ele falou assim, só uma dúvida, doutor, é normal uma jovem estar pedindo para ir a um psicólogo? Se ela está pedindo essa ajuda. Precisa ouvi-la e, se possível, atendê-la com uma certa urgência, tá? Então, o que você vai fazer é aplicar um método POC. Por quê? Eu preciso entender por que dessa busca da minha filha para estar junto com ela, tá?
Santos falou que coisa feia, não sei qual, em que momento. A K escreveu o que é sexting. Cheguei tarde, desculpa. Sexting, a K, eu não sei o seu nome, desculpa. É compartilhar fotos íntimas pelas redes, tá? Eu acho que eu não tinha completado que é pelas redes, né? Então, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim. A Maria também falou que tinha chegado agora. A Rose falou, a minha tem 11 anos e recebe no Instagram convite de homem de 30. Rose, nem sei se são homens de 30, tá? Desde que eu tenho o meu canal, eu recebo quase todo dia uma foto de cada semana um bonitão novo. A chance de ser um bonitão novo é 0,5%. A chance de ser alguém por trás dessa foto bonitona é 200%. Tá? Então é exatamente isso aí que você está falando. O que eu comentei agora há pouco. São equipes formadas para isso mesmo, tá? Eles não... Como é que é? Terminou aqui o homem de 30. Eles não sabem que é 100% monitorado por mim. Que bom, muito bom. Continue atenta. Filipinho falou, o que é sexting? Filipinho, você ouviu? Me diga aqui embaixo. Rosilda falou, e olha que a foto de perfil é só o rosto. E o perfil é privado. Olha só. A Ká falou, parece que é criança vendo pornô e se envolvendo com homens na internet. Não, me digam se vocês entenderam a explicação. Doutora, várias vezes homens adultos já pediram para me seguir. Ou em jogos online me perguntando o meu contato. Eu bloqueio todos sempre. Minha mãe não dava supervisão no meu celular, mas me orientava. Ká, me fala quantos anos você tem. Muito importante esse seu relato. Eu tô entendendo então que você é adolescente e você tá me ajudando aqui a provar que isso é real. Muito obrigada, tá? Então olha só. Tanto, nos jogos, gente, nos jogos, tá? Então, a gente fica pensando muito na rede social, no Instagram, no TikTok, mas, nos jogos também tem isso, tá? Então, várias vezes, homens adultos já pediram para me seguir, ou em jogos online me perguntavam o meu contato. Eu bloqueio todos sempre, muito bom. Minha mãe não dava supervisão, mas me orientava. Então ela é orientada pela mãe e já estava preparada para isso. Que bom, querida, que bom. Oi, Matheus. Mas eu entendia e não me envolvia com essas pessoas, ela completou. Imagino o que aconteceria se eu não fosse uma criança de 6 anos, exatamente, que não entendia que maldade existia nas pessoas. É uma pena. O Filipinho falou, a minha também não tem supervisão. Então, me acompanhem para vocês estarem preparados. E aí, se quiserem, encaminho meu Instagram para a mãe de vocês. Ela completou aqui, Filipinho, a minha foi começar a olhar agora, na verdade. Um pouco tarde, mas tudo bem. É isso aí, tudo bem. Que legal, né? Olha só esses comentários. Que importante esse comentário de vocês dois aqui. Nossa, eu vou parar minha live. Eu não desfoco. Geralmente eu mantenho o tema, mas eu vou parar esse aqui. E olha só. São 2 adolescentes mostrando a importância dos pais acompanharem a rede social. Genial isso aqui. É um relato muito importante. Eu não sei se vocês estão enxergando a importância disso. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês dois que deram esse depoimento aqui. Eu até me emocionei, porque talvez vocês não estejam entendendo a manifestação aqui tão importante. A Kelly falou, assunto muito pertinente. No site
Depois eu vejo qual é esse site que eu não conheço. Tem uma matéria muito instrutiva. Ah, vou bater uma foto. Peraí. Ai, meu Deus. Aqui. Tem uma matéria muito instrutiva sobre como conversar com os filhos sobre o assunto. É só colocar a palavra no campo de busca e vai aparecer a matéria. Deixa eu bater uma foto que depois eu quero entrar. Obrigada pela dica, Kelly. A Elisa falou, minha filha nunca tinha ouvido falar. Mas às vezes, Elisa, ela nunca ouviu falar sobre a palavra, mas já ficou sabendo sobre a ação. Pergunta para ela se ela já ouviu falar sobre compartilhar em fotos. Pergunta isso e me conta. Cavalcante falou oi. A Elisa falou boa noite. Aí a Kelly falou, minha filha tem 14 anos e vez por outra conversamos sobre. E sempre orientam a não falar quantos anos tem pra ninguém. Muito bom. Simone falou, doutora, me perdoe, mas não sei o que é sexting. Me diz, Simone, se você conseguiu pegar aí a explicação no começo. Cavalcante falou, amo seus vídeos. Obrigada. Noeli deu florzinhas pra mim. Obrigada. A Ká falou, Simone, é quando... Ah, já escreveu. É quando uma criança adolescente é manipulada por um adulto para enviar fotos íntimas. Boa! Deixa eu só completar. Isso pode acontecer com adulto também, tá? Paula falou, boa noite. Tô ouvindo o meu adolescente do lado. Tô ouvindo? Não. Ah, com o meu adolescente do lado. Que legal, Paula. Que legal. Várias mães participam com um adolescente na live. Se ele puder palpitar, agradeço. A Ká falou alguma coisa assim. A Pri falou obrigada. Ele falou, Elisa, é como se fosse nudes. Boa, perfeito. Como se fosse nudes. É isso aí. É Lala! Nossa, Lala, você mudou totalmente sua identificação? Ah, trocou de user. User. Tô por fora. Pra mim era nome. Beijo, Lala. Obrigada, então. Sua ajuda sempre é maravilhosa. Filipinho completou. Íntimas, pessoal ou parte íntima. É isso aí. Então, são fotos... Por exemplo, é o que eu falei. A minha paciente tinha mandado foto do peito. Tá? Então, não era da mama, era do peito. Tá? Então, são fotos pessoais, né? E que pode ser de parte íntima também. A Rose falou, ela não pode, nem aceita convite de professor da escola. Muito bom. Não entendi a explicação. Um grupo formado para quê? Não, Cá. Então, vamos lá. Se você não entendeu, porque eu não estou explicando bem. Sexting é compartilhar fotos íntimas. Isso é sexting. A grande questão é, essas fotos podem parar na mão de pessoas que não têm bons intuitos. Então, na mão de meninos que vão compartilhar com outros meninos de propósito. Finge que está namorando a menina, pega essas fotos e compartilha com todo mundo da escola. Vice-versa. Meninas pedindo para o menino e compartilha com todo mundo. Ou então, quadrilhas, era essa a palavra que eu não estava achando. Ou então, os adolescentes começam a namorar virtualmente, pensando que são adolescentes namorando com adolescentes. Na verdade, por trás existe uma quadrilha que pegam essas fotos e postam em sites de pornografia. Tá? Então, no comecinho eu expliquei sobre isso. Então, essas fotos podem parar em vários lugares. Tá? Me digam se deu para entender. Maria falou sim. E mandar foto íntima para os meninos. A Simone falou, minha filha tem 13 anos e vai na psicóloga e acho muito importante. Eu também acho, Simone. Eu faço terapia, deve fazer no mínimo uns 20 anos. Lala falou, eu tenho 13, tia, mas acontece desde que eu tinha 6 anos. Tenho livre acesso à internet desde que eu tinha 4 anos. E sempre aparece alguém.
Então tá vendo o depoimento dela lá? Eles vão mesmo pra cima. E eles sabem o que falar, né? A Rô falou assim, por isso aprendi a jogar também. Muito bom, é isso aí. Tem que estar junto. Oi, Sheila, pensei em você hoje. Tá tudo bem? Eu abri aqui o site do curso das lives e lembrei de você. Ela falou, eu tive uma namorada virtual quando eu era mais nova. Por sorte, era realmente uma criança. Por sorte, era realmente uma criança. É isso aí, Lala. Que bom. Que por sorte era uma menina que tava com a mesma, né, vibe. Felipinho falou, teve um dia que era um idoso usando inteligência artificial para parecer uma médica especialista naquilo. Vixe Maria. Credo. Lá completou. Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo. Então lembra que eu falei para vocês, a ideia da live é a gente explorar mais o P do método POC, que é o porquê, né? Por que o adolescente acaba fazendo isso, né? Para eu entender por que motiva o adolescente, para eu pensar em o que fazer e como agir, tá? Então vamos lá. Por quê? Por que meu adolescente faz sexting? Por que meu adolescente compartilha fotos íntimas com outras pessoas? Então, primeiro, para conhecer a sexualidade, primeiro dele. Então, ele bate a foto do novo corpo que ele está assumindo. Então, ele está se conhecendo. E para conhecer o corpo do outro. Então lembra que eu falei, os meninos eles vão ficando fortes, eles querem compartilhar ali entre amigos fotos de como eles estão. Olha amigo como eu tô, tá. Olha amigo, pá. Mas a gente não sabe onde vai parar essa foto. Então mesmo se o filho falar, ai mãe, mas é só com os amigos. Filho, a gente não sabe. Então eles estão desenvolvendo um novo corpo, querem explorar esse corpo e aí um bate foto do corpo do outro. Um quer ver a foto do corpo do outro para conhecer. Ele não sabe como é o corpo de uma menina, se for um menino, e vice-versa. E ele também não sabe, mesmo sendo menino, como é o corpo do outro amigo. Então é para se conhecer, porque eles estão mudando. E essa curiosidade leva a isso, tá? Então, conhecer a própria sexualidade e a dos parceiros. 2, aí é um problema. Traz conexão e intimidade. Tanto para os relacionamentos presenciais, quanto para os virtuais. Então, lembra que o adolescente, ele tem esse sentimento de pertencimento. Para ele é muito importante pertencer a um grupo, pertencer a um relacionamento. Então, o relacionamento amoroso é muito importante quando ele está envolvido, é a coisa mais importante da vida dele. Então, se for, como eu falei lá no começo da live, se for principalmente um adolescente ou uma adolescente que está passando por um período de baixa autoestima, ele pode sim cair na chantagem do mas se você me amasse, você me mandaria essa foto. Ou me mostra que você realmente me ama e manda essa foto. Ou se você não me mandar, a gente termina. E são várias outras chantagens. Tá? Então, para se sentir conectado com o meu namorado, conectada com a minha namorada, eu preciso mandar essa foto. A gente precisa derrubar isso por terra. Trabalhar valores.
com os adolescentes, para eles entenderem que se alguém tá te pedindo isso, né, com esse nível de chantagem principalmente, é amor? Então, 2, buscam por conexão, tá? E aí lembrem, não é só por relacionamentos virtuais não, relacionamentos presenciais também eles pedem, eu contei aqui um exemplo, tá? 3, pressão do namorado. Então, às vezes nem é para se sentir conectada com o namorado, mas sim para atender uma pressão. E aí eu fico com medo aqui e atendo, tá? 3, 4, curiosidade. Então eu quero saber como que é o corpo do outro. 4, né? 5 agora. Nem imaginam, eles fazem isso por quê? Porque nem imaginam que pode existir maldade por trás disso. Eles nem cogitam essa possibilidade. Ou então, se imaginam, não acreditam que alguém faria isso com eles. Tá? Eu já tive várias conversas com vários adolescentes. E muitos falam isso, imagina, tia, eu sei que isso acontece, mas jamais que iriam fazer isso comigo. Não sei. E não dá para pagar para ver. E não esqueçam que hoje, se cair na rede, em um segundo o mundo está sabendo. Então é muito sério, tá? E o 6 é porque é algo proibido. Então, alguns adolescentes, dependendo do temperamento, gostam daquela coisa do proibido, de fazer algo diferente, escondido, que dá adrenalina, né? Que me dá esse retorno rápido. Então, pelo proibido, eles vão atrás disso. Tá? Bom, esses são os 6 itens que eu trouxe de por quê. Por que o adolescente faz isso? Então, é mais essa questão da curiosidade, do pertencimento, mas acima de tudo é por falta de informação e por não imaginar que pode sim acontecer uma grande maldade com essa foto, tá? Então, a informação é o mais importante. Então, eu vou dar uma estendida na live de hoje, eu não vou ficar só no porquê, a gente vai tocar um pouquinho do o que fazer, como agir, tá? Então, Soraya, como é que eu ajo, então, com o meu adolescente? Então, primeiro, converse. Ai, mas como é que eu vou conversar sobre isso? Filho, eu assisti uma live lá da Soraya sobre sexting. Vamos conversar sobre isso? Pronto. Foi uma forma de começar a falar. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que fazer e como fazer, tá? Então, filho, assisti lá uma live da Soraya. Queria falar sobre sexting com você. O que você sabe sobre sexting? Aí, ouça o seu filho falando. Ele vai trazer e você vai ter uma noção do quanto ele sabe, do quanto ele não sabe. Então, aí você já vai conhecendo o seu filho um pouquinho sobre essa vertente, né? Então, primeiro, escute. Escute tudo o que ele saiba. Pede para ele te ensinar. Depois, explique o que é sexting. E explique o que está por trás disso. Então, não fale só que são compartilhamentos de fotos nudes, né? Que a gente conversou aqui. Explique as consequências disso, tá? Explica que na hora que essa imagem for compartilhada, a gente perde totalmente o controle. Então, é o que a gente comentou agora há pouco. Isso pode ser compartilhado com os amigos do prédio, mas pode ser compartilhado
com o mundo. Então, a velocidade que a internet leva a informação é muito rápida. Então, como eles ainda não têm o cérebro pronto para enxergar as consequências e nem arquitetar essas consequências, nós temos que trazer isso para eles. Tá? Quatro, fale sobre pressão e consentimento. Então, o que a gente já conversou agora há pouco. Se alguém está te pressionando para isso, isso é amor? Então, ensinar o filho a dizer não, a respeitar o próximo, a respeitar a si mesmo, trabalhar valores, tá? Esse era o 4, né? 5, trabalhar a autoestima. Não lembra que eu falei que muitos que acabam enviando tem uma questão com a autoestima, né? Medo de não pertencer mais àquele relacionamento me faz enviar aquela foto porque eu tenho uma baixa autoestima, então eu não confio muito em mim e tenho medo de perder aquele relacionamento. E aí 6, finalize com exemplos. Conte alguns casos para o seu filho conseguir entender melhor o que pode acontecer. Tá? Então, no fim, hoje eu consegui, com o tempo, abordar o porquê e o que fazer e como agir. Acho que esse assunto é muito importante, gente. É o que eu falei. A maioria, não sei se é a maioria, mas muitas mães nem sabem que isso existe. Então, o intuito aqui não é só orientar o adolescente, é orientar você, mãe, para você estar preparada para orientar o seu filho. E espero que eu tenha conseguido. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim, que eu vou voltar onde é que eu parei aqui no chat. Acho que eu tinha parado na Lala, né? Ah, tinha parado com a Sheila, né, Sheila? Ah, que bom que tá tudo bem. Elisa falou, ela sabe que isso não deve fazer nunca. Ah, e não esqueçam de ir conversando sobre isso de tempos em tempos, tá? Então, conversou, não esqueçam que a maturidade vai mudando. Então, uma conversa dessa com meu filho de 11 é uma, a conversa com o filho de 12 é outra, de 13 é outra e assim por diante. E não esqueçam de repetir a conversa de tempos em tempos, tá? Ela falou, doutora, e mães da live? Tem um aplicativo que os adolescentes... Ah, desculpa, doutora e mães da live, ela tá avisando. Tem um aplicativo que os adolescentes fazem sexting por vídeo com outras pessoas? Ah, o Discord. Fiquem atentos, porque ao mesmo tempo que podem ser só um WhatsApp... O problema do Discord é que ele não tem filtro, não tem limite, né, Lala? É isso aí. Então, a Lala já tá nos ajudando aqui. A Elzinha falou boa noite. Obrigada, Lala. Usam muito pra isso também. A Lala sempre ajuda aqui. Inclusive, a menina que falei antes, que eu conheci na internet, falava com 2 adultos nesse aplicativo. Espero que fique tudo bem com ela, hein, Lala? Uma outra amiga minha conheceu um amigo num jogo que a gente tinha um grupo, ele fazia parte, e ela acabou se apaixonando por ele. Os pais dela descobriram e proibiram ela de falar com ele, mas ela continuou. Aí a Elzinha falou, temos que viajar. E aí ela completou, e eu provei pra ela que ele era um adulto. Eu descobri, mas ela gostava muito dele mesmo assim e continuou conversando. Olha só. A Lala vai me ajudando em todos os sentidos, né? Então é isso aí.
A menina acreditou que era um adolescente, exatamente o que eu contei no começo da live. Então o cara entra nos jogos fingindo que é adolescente, começa a namorar online, a menina acredita que é um adolescente e ela vai sendo seduzida por isso. Então a Lala tá falando aqui, ó. Eu descobri que o cara era adulto, que tava mentindo, eu falei pra ela e mesmo assim ela já tava apaixonada e continuou. Os pais delas tiveram que tirar o celular dela por meses. Que coisa. Felipinho, o que é MDS? Tô boiando aqui, boiando é coisa de velho, né? Mas me ajuda, me fala o que é MDS. E lá, o que é PSE? Até proibiram ela de falar comigo, pensando que eu era igual ele. Foi uma loucura. Nossa, Lala. Ferreira falou, minha filha fez 11, ainda não sabe. Deve contar ou deixa mais um tempo? Ela ainda brinca de boneca. Ferreira, é o que eu falei, vai vendo a maturidade da sua filha. Essa menina que eu contei, ela tinha 12 anos e ela não namorava ainda. Então vai observando a maturidade. Quando ela começar a fazer algumas perguntas ou umas piadinhas um pouco mais cabeludas, ela já tá tendo noção do que tá acontecendo. E aí dá para introduzir o assunto, tá? A Cacá falou, a Lala falou, a Cacá, ó, porque tá escrito K aqui. Conta, moça. E a Ferreira falou, não tem acesso à internet. Não esqueçam que ela pode não ter acesso à internet em casa. Na escola, com as amigas, ela vai ter acesso, tá? É importante. Tem criança que é assediada e nem sabe. Olha só, é isso aí. A Lala... É bom, ela mesma falou. Desde os 6 anos tem gente conversando com ela. Sheila falou, eu não, mas eu não lembro qual. Eu não sabia tão bem. Puxa vida, não sei agora. Maria falou, boa noite, Soraya. Meu filho tem 16 anos. Daquele metido que diz que sabe tudo. Muito difícil de conversar. Ficou muito aberto, Maria, para eu fazer um comentário. Vai falando mais. A Sheila falou, eu não conhecia. Felipinho também não. Théo falou, oiê. Elisa falou, travou, mas alguém travou, gente? Felipinho falou, meu Deus. Ela falou, PSE é... Pois é, e MDS é... Ah, meu Deus, não acredito que eu não sabia dessa. Obrigada, Lala. A Lala, ela me ajuda em todos os assuntos, até como falar. Meu Deus, eu não sabia dessa, Felipinho. Obrigada, Lala, pela ajuda. E pois é. Nossa, que triste, a Isa falou. Lu falou, olá, doutora. Boa noite. Doutora, eu tava aqui na live e apareceu uma notificação de um homem pedindo solicitação para seguir. É isso aí. E é o tempo todo, né, Lala? E para quem não tá com boa autoestima, acaba caindo, né? Ela falou, doutora, não sei lidar com meu menino de 23 anos, tá sempre nervoso. Lu, o meu canal é pra saber lidar com adolescente. E eu tenho, deixa eu ver quais são as lives sobre isso. Primeiro você precisa aplicar o método POC e entender por que ele tá sempre nervoso, tá? Pra aí você saber como agir de forma eficiente.
Então, para te ajudar, assiste as lives. Eu olho aqui do lado, gente, porque eu tenho aquela plataforma de Netflix de lives, tá? E aqui tem os títulos, aí ficam mais fáceis. Ficam aqui abertas mais facilmente para eu ler, tá? O que faço quando meu adolescente explode? Meu adolescente não sabe lidar com frustrações. Seu adolescente te diz grosserias. Outra, eu brigo e o meu adolescente não obedece. Seu adolescente está desafiador. Todas essas lives, Lu, assista que vão te ajudar. A Ru falou, eu aproveitei a primeira menstruação e levei na ginecologista. Saí da sala para fazer perguntas que pode ter vergonha de me fazer. Mas, Ru, esse passo é importante, mas é importante vocês terem esse vínculo, tá? Porque eles precisam trazer essas dúvidas pra gente, tá bom? Então precisa ter esse canal aberto. Eu criei isso com os meus enteados, então eles têm essa abertura. Então a gente fala bastante, quase todo fim de semana e nunca esgota, tá? Ela falou, doutora, eu não sei como lidar com meu menino de 13, está sempre nervoso. Eu acho que ela tinha escrito 23, né? Então faça isso, Lu, que eu falei agora há pouco. Nossa, doutora Soraya, que xará, que legal. Ela falou, obrigada. Tá bom, gente, eu vi que tiveram mães que pediram para participar ao vivo. Ao vivo é na quinta, tá? Na segunda-feira, às 7h30, a gente conversa mais pelo chat, porque eu trago mais conteúdão. E aí, na quinta-feira, às 8 horas, eu convido uma mãe para participar ao vivo, tá bom? Gente, é isso. Espero ter ajudado. Então, espero ter primeiro alertado vocês, alertado sobre o risco e a importância de ter esse tipo de conversa com o filho, tá? Então, vá abordando esse assunto de forma mais leve para os menorzinhos, de forma mais incisiva para os maiorzinhos, tá? E trabalhando todos esses valores que eu falei aqui no finalzinho da live, tá bom? Eu vou só terminar aqui esses 2, 3 comentários e aí a gente finaliza. Eu sempre falo, mas tenho medo de santo de casa não faz milagre. Entendi, Rô? Entendi. Então, pediu também ajuda do médico, né? Paula falou, doutora, eu tô vendo todo o seu perfil, que legal, tá me ajudando, abrindo minha mente sobre como mãe solo. Que bom, Paula, depois me manda uma mensagem dizendo o que você já implantou aí e que mudança você colheu na sua casa. Maria falou, obrigada. Gente, muito obrigada, agradeço imensamente aos adolescentes que participaram da live também, porque me ajudam a abrir a mente, me ajudam a comprovar algumas coisas que eu estava contando aqui. Obrigada às mães que participaram, que se abriram. Beijos de Recife, que legal, Rô, beijo. Gente, brigadão, de verdade, de coração, pela presença de todos. Até mais. Tchau, tchau.